Olá pessoal, hoje eu estou com uma pessoa bem especial aqui na Melo, a Maria Alfaro. Nós nos conhecemos há um longo tempo atrás, a Maria foi morar no Brasil, ela é canadense, nascida e criada aqui, mas ela morou um tempo no Brasil, então ela aprendeu português, ela fala fluente o idioma. Ela tem 12 anos de experiência como professora de inglês, hoje em dia ela tem um curso dela próprio, que é o English for Canada, que oferece preparatório para quem está se preparando para CELP, IELTS, o IELTS General Academic. Esse vídeo que ela está aqui hoje para fazer com a gente é focado no IELTS Academic, que é o teste, é o exame que é exigido para os nossos alunos. Então, quem tem interesse em estudar no Canadá, fazer um college de universidade, é o Academic Model que ele vai ter que precisar fazer. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você, eu estou muito feliz, porque eu admiro muito o seu trabalho, a forma que você ajuda seus clientes, então estou muito feliz aqui para conversar com vocês. Muito bom, muito obrigada. Eu também super agradeço, que a gente trabalha já há um bom tempo juntas. Sim. Bom, a Maria ela trouxe 7 dicas, né, Má? 7 dicas que eu acho importantíssimas para você saber antes de começar a se preparar para o IELTS. Então, até vou falar antes disso, antes de ela começar a falar sobre as dicas que são bem importantes. Eu recentemente fiz os exames, então quem não me conhece ainda, eu fui professora de inglês, eu sou formada no Brasil, também fiz extensão aqui no Canadá, tenho 6 anos de experiência como professora no Brasil e eu precisei fazer o IELTS, o TOEFL, CELP, eu fiz todos os exames na minha vida, eu fiz o CELP 2 vezes, eu fiz o IELTS 2 vezes, fiz o TOEFL uma vez só. Recentemente eu precisei fazer novamente, porque eu fiz um curso de imigração para se tornar uma professora de imigração e inclusive eles pedem o IELTS Academic, né, que é o mesmo que para quem quer fazer qualquer programa numa instituição educacional aqui no Canadá, ou Estados Unidos, ou Austrália, e o nível bem alto que eles estão exigindo para o exame que eu fiz, né, para o curso de imigração, né, não para a faculdade. Mandou bem, tirou uma nota bem alta. Com certeza, porque é o CLB9, que não é fácil o CLB9, né, se o CLB9 no General já é difícil, imagina no acadêmico. Então eu quero compartilhar, assim, que a Mala vai falar sobre, como professora de inglês, né, como experiência e uma professora nativa, eu quero falar como foi o teste. Então eu precisei fazer 2 testes, precisei fazer um, na verdade, eu fiz repetir o primeiro, por quê? O CLB9 é uma nota muito alta. Então se você não conhece, que ela vai até falar sobre isso, quem não conhece o exame, né, acha que eu tenho inglês avançado, porque eu considero meu inglês avançado como professora, como alguém que mora aqui há 7 anos e trabalhei nos Estados Unidos, Canadá, e mesmo assim no primeiro eu não consegui o CLB9 no primeiro exame. Aí então eu tive que reagendar meu teste, fazer um novo teste, né, que é um teste que não é barato. E então, por isso que eu chamei a Má aqui, para falar sobre como se preparar para esse exame, porque ele não é fácil. Mesmo eu, né, com inglês, considerando o inglês avançado, já fiz o TOEFL com uma nota altíssima, eu tive dificuldade, porque tem umas questões sobre como é que estuda esse teste. É importante, a fluência é tão importante quanto conhecer o teste, quanto esse time management. Você tem que conhecer o tempo. Eu até vou falar sobre a minha experiência quando eu fiz o meu primeiro exame no IELTS, foi a primeira vez que eu tinha feito agora, recentemente. Eu não sabia que eu teria tempo ou não de fazer anotações. Então, quando começou o listening, aquela parte que você tem que preencher as lacunas, eu comecei a anotar, porque eles deram um papel, um lápis, né? E eu vi que não tinha tempo. Não tinha tempo para passar as respostas. Então, assim, conhecer o teste, se preparar. E o que eu posso dizer também como experiência é que não é só falar inglês fluente. Você está preparado para fazer um exame de português, de inglês. Realmente é uma prova acadêmica, né? Então, vamos lá falando sobre as dicas que você pode oferecer. Sim, então, para vocês que têm que fazer o Academic Training IELTS, é muito importante saber disso. Essas dicas também serviriam para o General Training, mas a maioria de vocês que estão vindo para o Canadá para fazer um college tem que fazer o Academic Training, tá? Então, acho muito importante, primeiramente, dica número 1, é entender a estrutura do exame, tá? Isso incorpora o formato da prova, porque muita gente fala, eu fiz tal prova, TOEFL, TOEIC, agora eu quero fazer o IELTS. O IELTS tem um formato específico da prova em si. Então é muito importante, embora que todos esses testes de proficiência de inglês, ou FCE, ou CE, todas as provas têm sempre 4 skills, né, as modalidades, que é o listening, o reading, o speaking e o writing. Porém, todas as provas têm os seus próprios formatos. Então é muito importante você investigar, estudar e entender muito bem como que é o formato para você não levar nenhum susto no dia da prova. Agora, hoje em dia, o que eu queria falar aqui com vocês, que é bem uma novidade dentro do mundo do IELTS, é o Computer Delivered IELTS, porque antigamente o IELTS era só feito no papel, e há muito pouco tempo, na verdade. Alguns exam centers estão oferecendo o IELTS também no computador, tá?
não está ainda disponível em todos. Mas as maiores cidades eu sei que no Brasil tem, em São Paulo tem. Brasil? Tem que ter alguns alunos nossos que já têm pegado avião para fazer o Computer Delivered IELTS e a gente sabe que vai expandir porque está recebendo muito bom feedback. Uma coisa importante saber sobre o Computer Delivered IELTS, que a parte do speaking ainda é com um examinador. E eu acho que isso é muito legal, porque muitas provas, o TOEFL, o TOEIC, o CELPIP, são feitas no computador e a parte do speaking acaba sendo muito rígido, não é muito natural e os alunos travam na hora de falar para o computador e acaba afetando a sua performance e seu band score. Eu acho que o IELTS Speaking, por ser ao vivo, como examinador numa sala fechada com privacidade, o aluno, o candidato, tem melhores resultados. Então, mesmo escolhendo o Computer Delivered ou o Paper-Based IELTS, que seria feito no papel, ainda terá uma prova com o examinador ao vivo, que eu acho muito importante. Exatamente. Você fez o Computer Delivered ou o Paper-Based? E o que você achou? Eu também, quando eu fui marcar minha prova, eu verifiquei assim que no meu governo, acho que aqui na Hastings, que tinha a opção do Computer-Based. Eu falei, graças a Deus, eu quero fazer Computer com certeza, porque eu já tinha feito quando eu fiz o TOEFL no Brasil. Aliás, desculpa, quando eu fiz o TOEFL também foi Computer. Self-computer, na verdade eu não cheguei a fazer o paper-based. Mas como eu sou aquela pessoa que eu tenho que escrever, tenho que passar limpo minha redação, minha mão vai entender minha letra, eu falei, não quero fazer paper-based. Porque essa parte de que, se você é uma pessoa que escreve rápido, né, hoje em dia a gente está acostumado a digitar, a gente não está acostumado mais a escrever rapidamente, né, com caneta na mão. Então eu acabei fazendo um computer, eu achei excelente, como você falou. Só um módulo que foi o speaking, que foi realmente com uma examinadora, ao vivo, que eu achei também muito bom, porque eu já tinha feito o TOEFL há algum tempo atrás, eu lembro que foi computer-based. Você grava, tempo, e se você não entendeu... É desconfortável. Né? Assim, foi, o computer-based eu achei excelente. E seu listening test no computador, você não teve aqueles 10 minutos no final para transferir suas respostas, né? Não, você teve que ir, sim. Exatamente, eles deram até um tempinho para você revisar do computer-based, mas assim... Foi muito pouco tempo, tanto é que na primeira vez que eu fiz, que eu não tinha noção como seria o teste, que foi a primeira vez do IELTS, eu me enrolei todo e falei, nossa, não vai ter tempo de eu revisar isso aqui. E no segundo, claro, quando eu fiz o segundo, já tinha uma noção como era, eu tinha que realmente responder, daria tempo de já fazer uma revisãozinha, mas o ideal você está ouvindo, você já está ali preenchendo uma coluna, né? Sim, porque o Computer Delivered IELTS, por ser no computador, as estratégias de anotar palavras-chave ainda valem, porque o computador deixa você sublinhar ou highlight, né, as palavras importantes nas perguntas. Porém, diferente do Paper-Based IELTS, que eles te dão 10 minutos adicionais depois de ter ouvido o áudio, né, para transferir suas respostas, o Computer Delivered Exam não te dá esse tempo. Então, é bom que você saiba disso. Se você estava se preparando para o Paper-Based, escolheu fazer o Computer Delivered, que no dia da prova, suas respostas terão que ser respondidas na ordem de chegada e não deixar para depois. Porque aí depois, no final, você pensei que eu ia ter 10 minutos. Isso afeta bastante, isso afeta a sua nota com toda certeza. Sim, isso é muito importante, está muito importante saber disso. O listening é 27 a 30 minutos de um áudio que você somente vai ouvir uma vez. Então é importante você já parte também que é importante, né? Que você não uma vez só, então não tem como refazer, é aquilo ali, ouviu, já vai preenchendo, então tem Sim, então o reading é um pouquinho mais puxado, são 60 minutos. Se você estiver fazendo academic training, né, você vai ter um vocabulário um pouquinho mais sofisticado, mais puxado para o mundo acadêmico, jornais, artigos. Vai ser um pouquinho mais desafiador, porém a nota que você tem que tirar de 40 normalmente é menor do que você tem que tirar no General Training. Se você olhar no site oficial do IELTS, aí você vê a tabela de quanto você tem que tirar de 40 para você atingir a nota que você precisa, que isso também varia do college, né? Sim, geralmente a pós-graduação eles pedem 6,5, dependendo, pode pedir um pouco mais, 7. Quando é diploma certificado, eles pedem 6. Então, assim, cada college entre 6 e 6,5 seria assim, o mínimo para cada um, mas pode variar de acordo com o programa, com o college, isso pode variar bastante. Sim. Número 2, seja realista. E eu acho que isso é um papo bem delicado e que uma conversa que eu tenho com nossos alunos toda hora, e eu tento ser o mais transparente possível, mas ao mesmo tempo sem desanimar, porque a gente tem que saber onde a gente está atualmente para criar um plano de estudo realista. Exatamente.
saber onde você quer chegar, né? Isso. Onde eu estou hoje, por exemplo, eu preciso de no caso não é CLB 9, porque a gente está falando sobre o acadêmico, né? Então seria, eu preciso ter nota 7, Maria, em tudo, porque eu quero fazer essa pós-graduação que me exige 7 ou 6,5. Se ele quer chegar no 6,5, ele tem que saber onde que ele está hoje, quanto tempo ele vai precisar, acredito, né? E você acha que com seus clientes, às vezes, eles podem escolher um curso de acordo com o seu nível de inglês, às vezes? Você ajuda? O programa? Isso acontece geralmente ao contrário, ele escolhe o programa e quando ele não consegue a nota, é muita frustração. Eu busco Letícia, eu não quero fazer o teste não. Tem algum programa que eu possa fazer? Isso acontece às vezes. Porque tem uma grande. A gente pensa que ponto 5 na prova é só 1,5, mas na verdade 1,5 já representa um grau de proficiência, um nível. Então, tem cursos que aceitam mínimo 6 no speaking e writing e tem cursos que precisam do 7. Exatamente. Entre um 6 e um 7 já é um pulo, né? De mínimo de uma upper intermediate para o advanced. Então, é importante de saber onde que você está hoje em comparação ao seu objetivo, tá? E também levar em consideração todos os application deadlines. Porque muitos cursos têm seu deadline para mandar suas notas, sua carta de apresentação, etc. E uma coisa que eu não mencionei do Computer Delivered IELTS, que o resultado vem em 5 ou 7 dias. Então é bom saber, porque alguns alunos estão correndo contra o tempo, aí eles têm que mandar sua application, e é bom saber disso que o Computer Delivered era um pouco mais, 13 dias. 13 dias, então passa para já quase uma semana. Isso, então você pode ajudar essa deadline. Mas falando sobre ser realista, a gente tem que fazer uma avaliação verdadeira para ver onde que você está em termos do seu nível de proficiência de inglês. E se você estiver estudando num curso no Brasil, veja com o seu professor qual nível que eu estou. Uma boa forma de olhar isso é se você estiver usando os livros do Cambridge, que é uma empresa mundial, né? Os livros são muito utilizados. Veja se tiver uma letra atrás, A1, A2, B1, B2, C1, C2, para você já ter uma noção do seu nível de proficiência. Os nossos alunos, antes da gente fazer qualquer trabalho com nossos alunos, a gente faz uma avaliação. Ótimo. Porque a gente jamais gostaria de convencer ou esperar que o aluno faça um curso do IELTS nosso se estiver no nível iniciante. Porque tem que poder acompanhar o material e a gente tem que criar um plano de estudo personalizado. Até porque às vezes tem isso também, é muito comum durante uma consulta, o aluno fala assim, seu meu inglês está intermediário avançado. Do intermediário para avançado é muita diferença. Sim. Né? Então, essa parte também, por exemplo, eu tô com meu inglês está avançado e eu quero então fazer um preparatório para o IELTS, o TOEFL, e às vezes se esse inglês não estiver realmente avançado, não adianta fazer um preparatório. Então, a primeira parte, como você falou, você faz uma avaliação para saber, eu estou com um inglês básico, intermediário, então significa que você vai precisar primeiro melhorar seu General English, né? Para depois pensar no preparatório. Então, por isso que eu acho que o curso, a particular, sempre recomendo, você tem que fazer essa avaliação, né? Quando você está com um professor, ele vai fazer uma avaliação, ele vai te falar onde você está e o que você precisa, né? Se você vai precisar, podemos ir direto no preparatório para o IELTS? Talvez sim, talvez não. Se não, posso te ajudar então a melhorar a sua gramática, a elevar o seu nível de inglês, correto? Eu normalmente indico para quem estiver já no nível intermediário, no nível B1, ou seja, intermediário, já passou do pre-intermediate, está no nível intermediário para poder se comunicar bem, ter um vocabulário amplo para poder se comunicar e conversar sobre vários assuntos do IELTS, né? Eu acho que estar no nível intermediário é essencial para você poder acompanhar o material. Eu acho que isso é muito importante. Então, eu acho que ser realístico é importante porque isso vai afetar o tempo que você vai estudar. Como uma média, que muita gente pergunta, quanto tempo demora para se preparar? Depende muito, depende da pessoa, do seu nível atual, do seu objetivo final, do tempo disponível que a pessoa tem para estudar. Exatamente. A gente entende que você não vai parar a sua vida para estudar para o IELTS. Se você tem filho, tem mestrado, tem trabalho, tem que ir para academia, dormir, a gente sabe que é uma coisa que você vai ter que inserir no seu dia a dia. Então, levar em consideração o seu estilo de vida, o momento que você está na sua vida, talvez não é o momento. Tem gente que está mudando, está em separação, ou está se casando, tem filho. É verdade. Tem que levar filho, às vezes, né? Isso. O tempo está mais limitado, está cansado. Isso, tem que levar tudo isso importante, porque isso vai afetar o seu tempo de preparação. Eu sempre digo que quanto mais tempo você tiver, melhor. Sem dúvida. E o motivo porque a ansiedade, que eu acho que é a coisa que mais afeta até os alunos mais avançados. Se eles estivessem preparando em cima da hora, se
Se estiver correndo contra o tempo, isso causa uma ansiedade. Com certeza. Isso causa uma ansiedade. Acabei de fazer o teste agora e eu cheguei num teste já assim, tenso, não tomei café, fui teste, você tem que tomar café da manhã. Eu tava tão nervosa, pensando, gente, fiz tantos testes na minha vida, mas é diferente quando você vai fazer um exame. Por exemplo, o meu resultado dependia se eu conseguia terminar meu curso. Eu não podia fazer a prova da imigração sem esse resultado. Então, eu pensei no dia, nos alunos nossos que eles vão para uma prova pensando, nossa, se eu passar aqui hoje, se eu conseguir essa nota mínima que eu preciso, eu já posso começar a minha matrícula daqui a uma semana, por exemplo, né, na faculdade. Eu sei que se ele não conseguir a nota, é mais preparatório, é outro teste, o tempo, né, vai precisar de mais tempo, talvez tenha que mudar o plano inicial em relação às datas. Então, assim, eu entendo completamente essa ansiedade. Então, por isso, como você falou, sobre juntar essa parte de ser realista, se planejar, porque, por exemplo, o tempo é uma coisa que... Quantas horas você vai ter por semana? Eu tenho 2 horas para estudar, eu tenho 5, eu tenho 10 horas para estudar. Então, juntar tudo para não ficar ansioso, porque realmente atrapalha, né? Sim, porque a ansiedade atrapalha. Então, eu recebo mensagem diariamente, tem prova no domingo, no sábado. Poxa, em uma semana você vai surtar. Mas a pessoa te procura quando ela já está com um teste marcado? Eu já tinha a pessoa vai procurar, tipo, tem teste amanhã. Aí eu penso, desculpa, mas eu quero muito te ajudar, mas em um dia você vai, melhor você dormir bem. Porque realmente a prova não é, eu não posso mentir pra ninguém, não é fácil. Não é fácil. Não é impossível, gente, não é impossível. A gente ajudou muitos alunos a conseguirem resultados. Se você olhar no Google nossos reviews, a gente tem mais que 100 reviews de pessoas que tiraram suas notas. E esses são aqueles que tiveram coragem de anotar, porque muita gente tem aquele medo de olho grande, que não quer que a pessoa saiba que está fazendo o processo. Mas tem até um dos nossos, inclusive, que eu posso falar, alunos da Melo, desde que lá no comecinho, quando a gente começou, você já estava, a Maria estava com a empresa montada em News for Canada. Quando você começou nas aulas particulares, todos os nossos alunos, todos estão aqui. Todos que passaram por você estão aqui. E é muito legal, assim, como agora eu me encontrei com 2 alunas ali no restaurante, é bom ver. Mas a ansiedade, gente, eu sempre falo isso, se vocês me seguem também nos canais, eu falo sobre isso porque é uma coisa importantíssima para o seu resultado, tá? Então essa é uma boa dica. Seja realista para se organizar, para evitar a ansiedade. Número 3, incorporar a língua inglesa na sua rotina. Isso é muito importante para melhorar sua nota em geral, mas principalmente também para o reading e o listening. Porque muita gente, na hora de fazer o writing ou reading, não tenho vocabulário, não tenho ideias. Não tem ideia, não tem criatividade. Não tenho ideias para minha redação. Gente, vocês têm que estar lendo. Leia o jornal, de preferência um canadense, já que você está vindo, né? Veja o CBC News, o Global News, CTV News. Veja o jornal de vários assuntos sobre o IELTS. Porque isso já você, além de estar aprendendo sobre a cultura, as notícias locais, você já vai estar abrindo e acrescentando o seu vocabulário. Exatamente. Alguns tópicos muito bacanas que estão caindo na prova hoje em dia é o climate change. A gente já viu várias perguntas sobre poluição, sobre climate change, sobre o meio ambiente, e isso é um assunto bem up to date, né? Tipo, está acontecendo, está caindo muito na prova. Então aproveita e já procura alguns artigos ou TED Talks. Nossa, adoro. TED Talks são maravilhosos. Sempre indicava. Isso, tem aquele transcript em inglês que você pode clicar e... Você pode ouvir, você pode treinar a leitura e você pode treinar o listening, né? Você pode treinar os dois. Isso, gente, sempre com o subtítulo em inglês, né? Não põe no português. Com certeza. Tudo em inglês. Sim. Então, isso é muito gratuito, né? Todo material gratuito. Está disponível, é só entrar na internet, entrar em jornais canadenses. Jornais, podcasts. Outros assuntos, topics, né, do IELTS que eu vejo, tecnologia, cai bastante, a forma que a tecnologia afeta o nosso dia a dia, como que as pessoas podem trabalhar de casa, healthcare, saúde em geral, investimento do governo, se o governo deveria investir na infraestrutura da cidade, ou na saúde mental, ou no transporte público, coisas sobre infraestrutura, se eles deveriam expandir o trem, investir mais no ônibus, coisas desse tipo. Educação, eu vi várias perguntas sobre gênero, sobre se meninos e meninas deveriam estudar juntos, quais são os benefícios, vantagens. Então, esses tipos de perguntas sobre o meio ambiente, esses assuntos, se você começar a ler sobre isso, você vai já ter um banco de ideias. Com certeza. Para a sua redação e também vai te ajudar no reading e o listening. Até quando você pensa em português mesmo, né? Quando a gente começou a estudar, quando você é criança, a gente começa a escrever, fazer redação, lendo, né? Então, quando você lê livros, e aí você vai ter ideias, você vai ter
criatividade, você vai aumentar seu vocabulário. Então pensa, eu sempre falo isso para as pessoas, né? Pensem também como no português. A gente precisa ler para poder escrever bem, né? A gente precisa ler para ser criativo, aumentar o vocabulário. Então não é diferente com o inglês. Só que eu acho que eu entendo que as pessoas como celular, elas são super ocupadas, a gente fala, você está super ocupada, eu tenho 2 filhos, eu tenho mestrado, eu tenho... eu entendo, mas assim, se isso é uma prioridade, se isso é importante, se é seu foco, tire pelo menos 15 minutos por dia. 15 minutos. Tem uma coisa que eu falo para meus alunos, active listening and active reading versus passive. Porque o passive listening, o passive reading, vamos supor, você está no ônibus, está ouvindo um podcast. Isso é ótimo, porque você vai estar melhorando a sua pronúncia. Porém, é provável que você ainda está pendente, tipo, outras coisas. Então, você não está 100% focado no que você está ouvindo. Você pode fazer isso, sim, não estou falando que você está errado, está ótimo, mas é bem benéfico. Benéfico, acho que é a palavra. Peraí, eu acho que é benéfico. Você bem benéfico. Benéfico. Gente, viu no português? Senta e ouça 10 minutos de um áudio com foco em... hoje eu vou aprender 3 palavras novas e como que eles funcionam dentro do contexto. Qual a preposição que vem depois, o artigo que vem antes. Exatamente. Para você começar a ganhar vocabulário, que seja uma palavra, já é ótimo. Mas você quer isso. E que seja tópicos que você se interessa também. Exatamente. Tem que ser fã. Também acho. Feriados. É muito mais fácil, né? Voltando também para essa parte de ensinar crianças, né? É muito mais fácil quando elas estão se divertindo. Então a gente aprende muito mais quando a gente está no prazer. Isso. No aprendizado. Então, incorporar a língua inglesa tem que ser fun. Gente, tem que ser light, fun. Tá, número 4. Eu tenho um mito que eu quero falar com vocês. Um mito que eu já ouvi muita gente falar. Me dá uma lista das 10 palavras mais importantes para usar na prova. Isso não existe. O que é importante, sim, na sua avaliação do vocabulário, que vale 25% do seu band score final na redação, é accuracy. Usar a palavra corretamente. Vamos usar assim. Porque eu já vi redações que eu vi que está se esforçando para usar uma palavra mais avançada, mais sofisticada. Então, eles procuram um sinônimo, porém, usando, não está corretamente usado, e não faz zero sentido dentro da frase. Então, não adianta você tentar inserir palavras super mega difíceis se você não estiver usando da forma correta. Porque isso até vai atrapalhar seu band score. Porque aí você vai perder pontos em word choice, que escolheu a palavra errada. Então, é sim importante aprimorar seu vocabulário. Isso é importante, mas sendo que estejam sendo usados da forma correta. Com certeza, assim, sem dúvida, é sempre bom pesquisar essas palavras que você vai usar, a word choice, como você falou também, né? Falar sobre usar palavras mais sofisticadas, é um texto acadêmico, mas saber usá-lo. Não adianta tipo, decorar, vou decorar essas palavras aqui porque essas aqui são as melhores que eu posso usar. Não. E aí encaixou ali, não encaixou e não, tá obrigado, sentido, não. Então, tem que ser de acordo com o tópico, tem que estar corretamente em termos de gramática, a escolha da palavra que está correta, o spelling, gente, é difícil até para o nativo, né? Porque hoje em dia a gente tem corretor. Verdade. Até a gente tem corretor para tudo, né? A gente coloca já umas 2 letras e o telefone já manda a palavra escrita, né? É um desafio que eu acho que é para todos nós, não somente vocês que estão aprendendo inglês. Então é importante ler. Isso vai te ajudar. Novamente, a leitura vai ajudar no spelling, né? Eu sei, gente, eu tô imaginando já o público ouvindo, eu não gosto de ler. Gente, não tem jeito, a gente tem que ler, mas procura coisas que você gosta. Você pode ler sobre... Do mesmo jeito que as pessoas passam muito tempo nas redes sociais, lendo no Facebook mesmo, comece a seguir, por exemplo, a Vancouver... como é que fala? Vancouver's Awesome. Vancouver's Awesome, né? Sim. Tem coisas interessantes sobre a cidade que está acontecendo, Halloween. Sim. Então, assuntos de diversão. Isso, fun stuff. E que, assim, vai ser uma forma de ler, aprimorar a leitura de uma coisa divertida. E escolhe, como a Má falou, eu estou indo para o Canadá, então vou ler sobre Canadá. Ou, mais do que isso, eu estou indo para Toronto, vou estudar na faculdade em Toronto. Isso. Então, lê sobre Toronto, o que está acontecendo em Toronto? Cultura, eventos, museus, shows, coisas do governo. Não fica chato, né? Isso. Eu entendo que a gente fala assim, você não gosta de ler, não gosta de ler livro, não gosta de ler jornal. Alguma coisa você gosta de ler, porque me desculpe, todo mundo tem algum interesse, né? Além desses esportes, né? Isso. Eu adoro futebol, então ótimo, vamos ler qualquer coisa.
ler é interessante, porque o ler também vai te ajudar a melhorar suas preposições, que são difíceis, phrasal verbs, ou collocation, por exemplo, em vez de dizer bake a cake, eu já li cook a cake, ou do a mistake, quando deveria ser make a mistake. Então, esses collocations são difíceis. Eu acho que é difícil, porque às vezes não tem regra, às vezes é assim, Então você tem que começar a praticar o português também com essas coisas, né? Com certeza. Eu às vezes não entendo as preposições em português, por que é no Rio e em São Paulo, os artigos. Isso é muito importante para você melhorar, porque o vocabulário vale 25% do seu band score no writing e o gramática é 25%, somando 50%. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco. Número 5, ler as instruções com cuidado na prova. Na parte do listening e reading tem aqueles gaps, né? Você falou lacunas. Aqueles gap fills, não sei como português. Que tem a frase e tem uma palavra que está faltando. Aí você tem que ouvir ou ler e inserir a palavra que ou está na leitura ou está ouvindo no áudio, tá? E muitas vezes o aluno não lê as instruções. Pode dizer, por exemplo, coloque, não pode escrever mais que 2 palavras nesse espaço. E o aluno vai colocar 3. Aí mesmo que seja parecido, não tira nota. Foi uma questão, simplesmente porque ele é muito rápido, que eu entendo. Você está ali, você tem pouco tempo, você está nervoso. Mas você poderia ter acertado, né? Se tivesse lido a instrução, né? Então é uma coisa boba, mas é algo que vai tirar conta. E até no paper-based listening, eu já ouvi muito caso que o aluno estava transferindo suas respostas para a folha de respostas no listening e estava tão nervoso que fez rápido que colocou na caixa errada. Ai, nossa. Então, coisas assim que são bobas, que acontecem. Está cansado, está estressado. Fique de olho nas instruções, que eles vão te dizer quantas palavras inserir no lugar, qual a instrução dessa redação do reading, quero dizer. Então é muito importante que vocês verifiquem as instruções, tá, gente? Porque isso é muito importante. Você teve problema com isso na sua prova? Não, essa parte, eu acho que eu já estava acostumada com isso, a parte de ler instruções, mas, por exemplo, quando eu estava estudando para o CELP, na verdade, quando eu fiz o CELP para emigrar para o Canadá, eu lembro que o CELP é uma prova até fácil, tá? Não é um teste que é usado para estudar aqui, é um teste só para imigração. Só que, tipo, as coisas, apesar de ser um teste fácil, eu lembro que eu mesmo, quando estava me preparando, por exemplo, ele fala às vezes assim, mencione 3 vantagens. Às vezes você está correndo, você escolhe 2 vantagens. Ou então ele fala assim, tem que estar completo, né? Fale as vantagens e as desvantagens de algum assunto e aí eu só escolhia as vantagens. Aí você ia perder o band score porque você não tem uma resposta completa. São coisas impressionantes, porque eu fiz a prova, aliás, fiz mais de uma vez, né, em situações diferentes, e eu lembro que as questões eram bem até fáceis, né, do Excel, porque eu acho que ele é um teste fácil, apesar que a pontuação tem umas questões em relação à pontuação deles, mas, por exemplo, tinha uma questão que eu lembro que era assim, fale sobre, você está montando uma festa para o seu sobrinho ou para sua sobrinha, e então ele deu o que eu precisava falar na redação, que era bem simples. Qual vai ser a decoração? Quem é que vai fazer a comida? Se você perde um daqueles itens, por exemplo, eu falei sobre a decoração, mas eu não falei sobre quem vai trazer a comida, eu já perdi ponto porque eu não fiz o que ele pediu. Simples assim, eles esperam que você faça o que ele está pedindo ali no anunciado. Né? Sim, então, assim, é importante que você leia as e isso tem a instruções. ver com entender o formato. Quanto mais você treinar o listening, entender esse tipo de perguntas, o reading também. Quanto mais você se acostume a isso, você vai ver que realmente tem um padrão. E sempre vai ser os mesmos tipos de perguntas. E cada tipo de pergunta tem uma estratégia para você poder economizar tempo. Então, indo para o nosso próximo ponto, ponto número 6, time management, o gerenciamento do seu tempo. Por quê? Ninguém vai chegar aqui na prova e dizer, fulano, tem que ir para a próxima pergunta. Você que tem que gerenciar isso e às vezes isso pode ser um pouco assustador se você não praticou sozinho em casa. Eu sugiro para os alunos que estiverem fazendo o reading, como as perguntas ficam mais difíceis no final, investir 15 minutos na primeira leitura, 20 na segunda e 25, tipo, mais na última que a primeira. Você tem que fazer essa divisão.
Porque se você passar meia hora na primeira redação, você não vai ter tempo para fazer o resto. E realmente, o reading, no caso, ele vai ficando mais difícil, né? Isso, também no listening também. Aliás, todos eles, né? Assim, impressionante, porque os textos são completamente diferentes. Você vê que o primeiro tá assim, tá ok. O último já é bem mais difícil do que o primeiro texto. Então, isso. Você não pode gastar muito tempo nesse começo, né? Economizar seu tempo para as perguntas que serão mais difíceis e, ao mesmo tempo, acerte as primeiras. Porque é bem provável que você vai começar a errar mais para o final, porque ele fica mais difícil, né? Então, se você estiver acertando as primeiras, melhor. Então, time management é importante. Praticar já em casa com essa divisão de tempo. O writing também tem a questão do time management, que é 1 hora para você fazer 2 redações, né? 40 minutos para o task 2 e 20 minutos para o task 1. O task 2 vale mais pontos. No final do band score é mais importante que o task 1. Não quer dizer que o task 1 não vale, porque se você não tirar uma nota boa nesse também não vai tirar o 7 não precisa. Mas se você passar 50 minutos fazendo o seu task 2 e fica com 10 para o task 1, aí você não vai tirar a nota de qualquer jeito. Você tem que gerenciar seu tempo, tem que ficar de olho no relógio. Eles normalmente tiram tudo de você, né? Você tem que ter um relógio lá. Então você tem que ficar de olho no seu tempo. Eu acho que no Computer Based acho que tem uma loja ali do lado que sim, eles dão um computador e um booth, né? Então é bem importante, gente, porque eu já vi muito aluno, não tive tempo para terminar a redação, eu não tive tempo para terminar a leitura, né? No reading. Tem que praticar com timer em casa. Porque já tive aluno que faz uma redação maravilhosa, aí eu pergunto assim, nossa, tá muito bonito. Quanto tempo que você demorou? Demorei uns 2 dias. Gente, bom pra começar. Eu sempre falo, parabéns, tá ótimo. A gente vai começar, vamos diminuir esse tempo. Porque não adianta você demorar 2 dias pra fazer a prova, a redação no dia. Porque vai ser na hora não tem perfeição no momento. E nossas aulas, a gente até ensina uma estratégia de abordar as redações. A gente ensina a passo como preparar a sua redação para economizar seu tempo, para você poder fazer tudo em um progresso, em um processo, né? Eu tenho até uma pergunta sobre, você acredita que é melhor começar pelo Task 2? Eu sugiro, sim. Porque eu lembro que eu fiz isso porque eu já sabia que a segunda era mais difícil, né? Eu sugiro. Já vou começar pela segunda para garantir mais pontos aqui, acabou que deu tempo, mas aquela parte, aliás, você falou sobre isso, né? Quando vai pro que é mais difícil, né? Sim. E é claro, tem que pensar no tempo que você vai usar para o Task 2 começa com o Task 2 do Writing, mas levando em consideração que ainda tem que fazer o Task 1. E o último ponto, número 7, a gente vai falar sobre o material. Tem muitos simulados gratuitos, tá? Em sites, porém, vou dar um grande porém, use sites oficiais. Sim. Quem criou a prova foi o Cambridge University. E quem administra a prova são somente 2 empresas, o British Council e o IDP, da Austrália. Não adianta você estiver estudando com mock test do site do YouTube do fulano de tal, porque é muito provável que as perguntas não serão verdadeiras, seriam ou muito difíceis ou muito fáceis, e aí acaba atrapalhando seu training, né, sua prática. Usar só material oficial. Isso. O site do takeielts.org, o British Council, o IELTS Canada, esses sites são oficiais do IELTS, ou do British Council, ou do Cambridge. Eles sim têm material gratuito, que são simulações, tanto para o Computer Delivered, para o Paper Based, mas por favor, não usem sites aleatórios. Ótimo. Tanto que aos nossos alunos, eu jamais fabricaria provas falsificadas, ou eu jamais inventaria perguntas, porque tem que ser verdadeira a prova. Até para seguir o formato, né? Sim. Então, assim, você tem que e a dificuldade. Exatamente. Cambridge, que desenvolveu a prova, o Cambridge, eles têm milhões de investimentos, de pessoas intelectuais que estudam e fazem estatísticas sobre as provas para que eles fiquem padronizados. A prova é padronizada, onde você fizer a prova deve ser igual. Sim. Então você tem que usar material autêntico, porque eu já tive muita pessoa que fala assim, estudou comigo, estudou com a gente, tirou uma nota boa no Speaking and Writing, mas sozinho, não quis usar o material que a gente enviou, que a gente manda mock tests oficiais, a gente manda para os alunos, eles, eu fiquei estudando no YouTube sozinha. Não, porque aí atrapalhou. A pessoa achei o listening tão fácil.
Depois foi na prova e era outros 500. Ah, tá. Olha só, então tem já experiência de pessoas que já pegaram material aleatório e não funcionou no final das contas. Não, e infelizmente. Tem no site deles, eles têm material, se eu não me engano, eles têm esse gratuito, qualquer pessoa entrar ali e pode já ter acesso, né? E depois que você também se registra no exame, você vai ter mais material, acredito, né? Sim, a gente dá alguns mock tests. Simulados, então assim, os simulados são deles, gratuitos. É claro que não substitui uma aula preparatória, que até vou falar sobre minha opinião, depois sobre o curso da Maria que ela oferece, porque são coisas diferentes, né? Você tem um simulado para você ficar testando realmente como é que é fazer o exame. E você tem umas aulas preparatórias para eu preciso melhorar no writing, eu preciso melhorar no speaking. Sim. Então aí é completamente diferente, é uma coisa customizada, cada um com o seu... O nosso foco até com as nossas aulas, quando o aluno estuda com a gente, se quiser fazer a parte do listening e reading, a gente, claro, que tem aula para ensinar estratégia, mas a gente sempre fala que a gente manda esse material para fazer em casa também, autêntico. O nosso foco é muito mais a parte do speaking e writing. Tá. Porque aí, vindo para a última coisa que eu queria falar, além das 7... Então tem uma extra. Tem que entender os critérios de avaliação dos examinadores. O que acontece é que esses critérios de avaliação, eles têm versão pública e privada que os outros examinadores sabem, mas o público está disponível no site. A questão é que é confuso, porque para quem não trabalha na área de educação, quem não é professor de inglês, a linguagem que eles têm naquela tabela que aparece, se você procurar no Google os critérios de avaliação, é confuso. Para alguém que não sabe os termos. Então, a gente explica para nossos alunos em termos mais normais, fáceis de entender, o que eles estão esperando de você. Uma coisa que eu sempre falo, que 50% do seu band score é sobre a gramática e vocabulário. O outro 50% é sobre a estrutura do exame, a estrutura dessa redação. Tem vários bullet points, critérios que os examinadores estão de olho. E mesmo o nativo, se preparar de acordo somente gramática e vocabulário, vai fazer a prova à toa, não vai tirar o 7. Aliás, eu até falar isso também, quando eu fiz o meu exame, meu primeiro IELTS, o academic, eu cheguei em casa e falei, nossa, não é possível que eu não fui bem, nossa, eu era professora de inglês, eu fiz redação a minha vida inteira, eu fui bem no TOEFL, que é uma prova mais chata, mais difícil. E assim, eu cheguei em casa sabendo que eu não tinha conseguido o CLB9, que o CLB9 também é uma nota bem alta, né? Pra quem não conhece, não sabe, né, o IELTS vale 9, cada band vale 9 e o CLB9 significa tirar 8 no listening, 7 no listening e 7 no reading, speaking and writing. Isso. Então, tipo, tirar quase a nota máxima. E eu lembro que eu cheguei em casa e falei, nossa, não é possível, eu fiquei tão mal. Aí eu comecei a catar na internet assim, deixa eu ver se outras pessoas também com nível avançado de inglês tiveram essa dificuldade que eu tive. E eu lembro que eu encontrei o blog de um professor australiano que ele fala, gente, ele escrevia assim, eu fiz o IELTS hoje pela primeira vez, eu ensino IELTS, eu ofereço preparatório para o IELTS, né? E eu tive dificuldades, eu tenho certeza que eu não consegui a nota que ele tirar, não sei se foi a nota máxima ou 8. Ele falando sobre isso, ele falou assim, nossa, eu sou professor, eu sou nativo, trabalho já há muito tempo e eu tenho certeza que eu não consegui a nota que eu preciso. E ele contava isso e tal, eu lembro se ele contou o resultado dele. Então ele falou assim, nossa, aí eu fui ver que no site do IELTS, inclusive, eles até falam, se você é nativo, você também tem que se preparar. Sim. Então, assim, não é uma prova tipo, eu sei falar inglês fluente, sei falar, escrever, não é. Então, assim, novamente, os critérios de avaliação são bem abrangentes. Tem várias questões, assim, que a gente olha. Eu não falo que são manchetes, porque manchete ensinou que é uma coisa que você vai corrigir assim na hora. É coisa que você tem que entender e aplicar. Então, você tem que ter um professor que faça uma avaliação e corrija seu texto de acordo com os critérios de avaliação. Porque se você corrigir só a gramática e o vocabulário, mesmo assim você pode tirar uma nota baixa. Porque 50% são aqueles critérios dos examinadores sobre o tipo de pergunta, sobre o formato, a organização das ideias. E eles têm uma forma específica que eles esperam que você responda. É chato? É, mas é assim. Entender tem que aprender e tem que ir para conseguir o que você quer. Então, muito obrigada por essas mais do que 7 para 8 no final das contas. E eu quero terminar falando sobre o English for Canada. Então a Maria, ela montou uma empresa, hoje em dia só tem professores. Você até pode falar um pouco sobre, né? Sim, eu tenho 12 anos de experiência como professora de inglês, sou certificada, e quando eu estava no Brasil, como começou a escola, eu estava dando aula do IELTS em alguns cursos de inglês. E eu percebi que realmente a gerência não se importava se o aluno passava ou não.
Eu tinha muitos alunos, eu tinha tanta redação, que eu comecei a pensar, nossa, não pode ser assim, gente. A pessoa precisa passar uma prova importantíssima para seu futuro. Assim você começou, então? Comecei a montar meu próprio material, que eu criei redações de acordo dos critérios de avaliação, tudo são Band 7+, e eu comecei a ter aluno particular. E foi aí que começou a crescer. E agora a gente já ajudou mais que 600 alunos, a gente tem aluno do mundo todo, a maioria do nosso público é brasileiro, tanto que mora no Brasil, tanto no Canadá, até a gente tem brasileiros em Angola, Portugal, Japão, espalhados no mundo, mas estou muito feliz em ver o crescimento dos alunos em termos do seu sucesso. Atingir o sucesso, atingir que eles precisam para tudo, para migrar. Vendo os alunos, as famílias se estabelecendo. Eu acho isso a coisa mais importante da nossa escola. Nosso foco sempre foi, desde que eu criei a escola em 2014, ter uma escola aconchegante, que os alunos se sintam em casa e acolhidos, e não como mais um número numa turma tradicional. E hoje em dia a gente conta com uma equipe enorme de professores canadenses. A gente tem professores super altamente qualificados, com bacharel, mestrado, certificações para ser professores de inglês. E muitos de nós temos experiência examinando para várias provas. E, então, assim, eu tenho muita confiança no nosso serviço, porque a gente sabe exatamente o que os examinadores esperam de você. E eu gosto muito de trabalhar com a Letícia também, porque eu vejo que ela tem a mesma visão, que ela se preocupa realmente pelo sucesso dos clientes. Ela não vê os clientes como mais um número, vamos chamar mais atenção, não. Ela realmente quer ver que o aluno esteja estudando no college adequado, no curso, que um tópico, um assunto que é interessante para o aluno, que se estabeleça bem com a sua família. Eu acho que isso é muito legal da sua empresa também. Obrigada, é isso mesmo. A gente tem esse cuidado, né, com o aluno. Que eu sempre, aliás, quando eu abri o Melo, foi essa ideia. Oferecer algo que gostaria que tivesse para mim, né? Então eu vim para cá, eu estudei aqui 3 vezes, fiz 3 programas no Canadá, fiz alguns programas nos Estados Unidos de estudo e trabalho. Então a ideia foi realmente oferecer algo. Desde o início da consultoria, eu quero oferecer o melhor. Então, por isso que eu indico a Maria, 100%. Que desde quem já está sendo comprado por nós, né? Já recebe o material que a gente, depois da consulta, todo mundo recebe o material, assim, todos os profissionais que nós indicamos. E ali só tem realmente os profissionais, empresas e profissionais que nós confiamos, que nós acompanhamos o aluno. Sim. Então, nós temos um feedback maravilhoso. E é isso, gente. Obrigada por falar sobre isso. Gente, vocês conseguem fazer essa prova. Eu sei que a gente falou várias dicas valiosas e que pode talvez estar assustado, mas saiba que cada passo você vai ganhando mais confiança. Com certeza. E começando do zero é normal, começa pesquisando sobre o formato, como a gente mencionou, e por aí você vai. Quando precisar de ajuda, lendo e recebendo feedback nas suas redações, entre em contato com a gente. A Letícia pode te ajudar a escolher o curso melhor para você. Talvez tenha um inglês mais adequado para o seu perfil. Sim, programa educacional, tem college, como você estava falando, né? Tem college que tem níveis diferentes de inglês. Mas a gente sempre fala sobre qual é o programa que é mais importante para você. Isso. E para terminar também, Mário, eu quero te perguntar, como 100% online as aulas? Sim, as nossas aulas são 100% online, são personalizadas, aulas particulares, ao vivo com o professor Ele entra em contato com você, manda um e-mail. Sim, no nosso site, a gente vai colocar aqui no vídeo. A escola se chama English for Canada. E no site você pode ver nossas biografias, os pacotes que temos disponíveis. A gente começa com uma avaliação. Então, entrar em contato com a gente, você vai falar com a nossa assistente, comigo diretamente também. Eu vou fazer uma avaliação para ver, por que você não tirou aquele band 6 ou 7 que você precisa? Porque eu consigo, gente, na verdade, a nossa equipe consegue identificar, essa pessoa precisa fazer X na sua redação para melhorar. Ótimo. Então, é bem específico. A gente também oferece aulas de General English, porque muitos alunos não têm um nível de inglês ainda. Vocês têm então General também? Sim. Tem General e tem preparatório. Sim, porque às vezes a gente indica, poxa, a gente quer tirar aquele nota altíssima, mas você ainda não está pronto para abordar as aulas do IELTS, tudo bem, não tem nada errado com isso, sem culpa, sem vergonha, é só começar com um outro plano para a gente depois trocar. Sem começar, você vai ficar no mesmo lugar. Ótimo, então ela oferece General English, preparatório para o IELTS e para outros testes também, que a gente hoje viu qual foi o IELTS Academic. E é isso, Má. Obrigada. Muito obrigada pela presença, foi excelente, espero que tenha ajudado. Tenho certeza que essas dicas aí foram muito valiosas e vão ajudar. É isso, gente. Até mais. See you in Canada. See you in Canada. Bye bye.